Pessoal, a paz do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Primeira live do EPAME, Encontro de Pastores e Mestres. Essa live, o objetivo é uma preparação, um aquecimento, nós colocarmos aqui algumas temáticas para a gente explorar. E é uma honra, né, uma alegria muito grande. Nós estamos recebendo pessoas muito especiais aqui. Evangelista André Luiz, um mestre. Ele vai se apresentar, falar alguma coisa. Graça e paz para todo mundo que está aí ao vivo, para quem vai assistir depois. Eu estou muito feliz de estar aqui participando do EPAME, com o professor Júlio Almeida, nosso querido pregador Miguel Alencar, professor, meu Deus que gafe, Moisés Martins, alguém que eu admiro bastante. E vamos falar desse tema que a gente comunga, né, que é educação cristã. Pastor Moisés Martins, seja bem-vindo ao EPAME. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite e eu tenho certeza que será um momento assim, muito especial em que estaremos refletindo sobre questões importantes que dizem respeito à educação cristã e o seu valor e o quanto ela é essencial para que nós tenhamos experiências na igreja, na caminhada enquanto povo de Deus, que seja eficaz nos resultados que o reino pode representar na vida de cada um de nós. Fique conosco, que vai ser muito importante, vai ser muito legal. Amém. Quer ler o texto, pastor, agora? Depois? Podemos ler o texto. Nós estávamos conversando de começar com 2 textos bíblicos. O primeiro se encontra em Oséias capítulo 4, versículo de número 6, onde está escrito: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." Então, o conhecimento é algo importante, conhecimento faz parte da vida, conhecimento nos leva a ter uma intervenção em processos existenciais, intervenção na dinâmica da vida da igreja, ou qualquer outra dinâmica social que estejamos envolvidos. O conhecimento é necessário, ele é importante, ele é imprescindível. E aqui no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13, nós temos uma palavra interessante também: persiste em ler, diz o apóstolo, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, ler, exortar, ensinar, aprender são palavras bíblicas, são palavras interessantes e importantes, e nós devemos atentar para elas. É isso que faremos essa noite. Muito bom, pastor Moisés. A gente está recebendo aqui também o Miguel Alencar, ele vai se apresentar. O Miguel é o nosso ponto de contato aqui hoje. Na verdade, é um encontro de gerações, né? O Miguel vai estar participando aqui com o quadro Pergunta Jovem. Então, se você tem alguma pergunta, direciona aqui para o Miguel e ele vai estar participando aqui com a gente. Miguel, pode falar. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Que prazer estar aqui. Meu amigo evangelista Júlio Almeida, o mestre André Luiz, prazer. Professor e mestre Moisés Martins, Deus abençoe. Eu tô me sentindo assim... Só você? Não sei. Eu também. Diante de 2 grandes homens, Júlio Almeida também. Vai ser muito legal essa aventura, esse momento aqui. Muito bom. Deus abençoe. Bom. Evangelista André Luiz, pode orar para a gente iniciar Vamos aqui? orar. Pai Santo querido, na Tua presença nós estamos aqui. Esse lugar é Tua igreja, porque os Teus servos estão aqui reunidos. Sim. Nós estamos aqui pelo reino. Amém. Estamos aqui com o propósito de abençoar e edificar pessoas e contribuir para o ensino da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo guie esse trabalho, esse podcast, essa live. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e que nós possamos cumprir o propósito para o qual estamos aqui, que é abençoar a Tua igreja. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom e certamente a Tua bênção está sobre nós aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir aí aos amigos que, em nome de Jesus, compartilhem essa live, tá? Pega o link aí, manda pelo WhatsApp, coloca nos grupos do WhatsApp que você participa, para que a gente tenha o maior alcance possível. A gente vai começar as perguntas aqui, as reflexões nessa noite, com a primeira pergunta para o evangelista André Luiz, e a pergunta é: o que é o ministério de mestre? Vamos lá. Em Atos, lá na igreja, o escritor vai dizer que haviam profetas e mestres. Lá era assim que era categorizado. Então fica logo evidente que existe esse ministério, que também está na lista de Paulo. Mas o que é o ministério de mestre? O mestre você pode usar de 2 maneiras. Primeiro, como sinônimo de professor.
Se você trabalha a ideia de mestre como sinônimo de professor, todo professor é mestre. Agora, eu vejo o ministério de mestre, e é até interessante que o Calvino, nas suas institutas, também trabalha a ideia que o ministério de mestre ele não é um apêndice do ministério pastoral. Eu achei interessante quando li isso na sua obra. Eu vejo o ministério do mestre como aquela pessoa que consegue, por exemplo, pensar a fé. Então, qual é a diferença para mim, mestre é ministério. Qual é a diferença de um mestre para um professor? Um mestre ele é capaz de pensar a fé a partir de novas perspectivas. Exemplo, metaverso, a relação da igreja com o metaverso. Então, ele tem a capacidade de olhar aquilo e trabalhar, e criar um conceito, e criar uma ideia em cima de algo novo. Um professor que não tem esse ministério específico não consegue. Qual a relação da liturgia com a inteligência artificial? Ou seja, o mestre é alguém que consegue, diante de novos campos e de contextualizar a igreja ao seu tempo. Exatamente. Ele consegue trazer uma reflexão Perfeito. sobre isso. Segundo, o mestre é alguém que tem um notável saber. É alguém que tem uma formação sólida e alguém que dedicou anos de construção sobre educação, né? Sobre teologia, sobre doutrina. Então, é alguém que se caracteriza por um saber. É alguém que se caracteriza por formar professores, por formar outras pessoas, por ter uma capacidade didática, por produzir conteúdo. Então, por exemplo, um professor que não tem um ministério de mestre, no sentido que eu estou falando, ele pega uma revista e ele não consegue fazer uma crítica sobre aquilo. Ele vai trabalhar o formato da revista como está. Ele vai seguir o trilho do professor. Ele não elabora nada a partir daquilo ali. Ele vai seguir o trilho do que foi proposto pelo autor. Perfeito. O mestre, ele vai fazer um trabalho crítico. Ele vai olhar e vai dizer, para mim, a igreja local, isto é interessante, isto não é interessante. Essa perspectiva aqui é válida, porém ela não é dominante, ou ela não é única. A contextualização do início que o senhor falou, né? Ele é capaz de editar o conteúdo. E ele é capaz de produzir conteúdo. Então você diz assim, o pastor chega e diz assim, eu quero uma EBD nossa aqui, com o nosso conteúdo. Ele é capaz de produzir conteúdo. Então você vai ver gente que ensina, como eu disse, eles são professores, mas eles não conseguem produzir conteúdo, eles não conseguem fazer um trabalho crítico em cima do conteúdo que eles vão dar aula. Ou seja, eles são mestres nesse sentido de sinônimo de professor. Reproduzir o saber, né? Reproduzir o conhecimento. Exatamente. Então, e não necessariamente, mas o mestre quase sempre também o ministério dele vai alcançar para fora da igreja local. Ele vai ser reconhecido pela igreja, como Paulo foi, como outros foram, né? Certo. Como Calvino foi, como Armínio foi. E é isso que eu penso. Muito bom, muito bom. Agora uma pergunta aqui para o pastor Moisés Martins. Pastor, qual a singularidade do ministério de mestre no contexto eclesiástico cristão? Então, algumas questões já foram devidamente colocadas pelo mestre André. Estou de acordo com as considerações feitas por ele. Sim. Eu diria que se nós tivéssemos que falar de uma questão como inteligência cristã, e devemos pensar na existência disso, uma inteligência cristã, uma concepção racional da vida a partir do legado cristão, da herança judaico-cristã, eu diria que os mestres são responsáveis por isso, por criar uma dimensão de exercício de inteligência cristã. Legal. Eles estarão lendo as escrituras, estarão lendo a tradição cristã, estarão assim relacionados à nossa rica herança teológica do Ocidente, os paradigmas que foram estabelecidos pela teologia cristã ao longo dessas eras, ao longo desses séculos, e ele será capaz de fazer uma tradução disso de forma coerente, sensata e lúcida para o tempo histórico que ele está inserido em termos de vivência da fé cristã. Cada geração presente num cenário histórico de vivência do cristianismo é responsável por pensar de novo como que essa fé pode alcançar uma relevância no contexto cultural que ela agora se encontra, que ela agora está. Por exemplo, nós temos desafios claros no nível do conhecimento na época que nós vivemos. O pós-modernismo, as concepções materialistas de visão da vida social, o hedonismo tão presente entre nós, o multiculturalismo como sendo uma força política decisiva no espaço da vivência sociopolítica do Ocidente.
São tudo questões que dizem respeito à nossa vida, queiramos ou não. Nossa vida está inserida em toda essa dinâmica de pensamentos, de concepções culturais, de cosmovisões. Então é preciso que haja entre nós, homens e mulheres com aptidão para o exercício intelectual a partir da herança, dos parâmetros da fé cristã, que sejam capazes, assim, de não só manter a integridade da essência do que essa fé significa e representa, mas também ser capaz de fazer uma aplicação dela que seja satisfatória para uma resposta lógica, sensata e lúcida para a sociedade fora da igreja e que seja também capaz de conduzir os membros de uma comunidade de fé a ter uma percepção melhor do significado da sua fé e como trabalhar com ela no contexto da vida social e nos embates que a vida intelectual gera, sobretudo numa sociedade pluralista como a nossa, uma sociedade onde as pessoas entendem o cristianismo como uma das expressões possíveis Sim. para entendimento da vida. E nós temos isso como uma verdade e precisamos levar em consideração o fato de que há muita discussão em torno de vários temas que a Bíblia menciona e precisamos de homens e mulheres com capacidade apologética bem consistente, bem aprofundada, bem meticulosa, para que demos uma resposta que seja assim... que as pessoas possam ter uma percepção dela com clareza, entender exatamente o que nós estamos dizendo e a nossa ação, assim, nesse sentido, possa ser convincente para pessoas, elas entenderem que há uma razão, uma lógica e uma percepção lúcida dentro da expressão da fé cristã. Eu acho que isso seria um ponto assim, bastante interessante e necessário. Diante disso que os senhores falaram, eu queria fazer duas provocações aqui. Vocês fiquem à vontade para responder, questionar, ponderar em cima disso. O mestre seria, primeiro, uma ponte entre o saber eclesiástico e o saber secular? Primeira provocação. Segundo, o mestre seria aquele responsável por fazer com que a igreja não continue respondendo perguntas que a atualidade não faz mais? E a falta dele faz com que a igreja esteja estagnada no tempo? Ou seja, a igreja ela está desprovida de mestre, então ela continua respondendo perguntas de 40 anos atrás. Duas aqui. Ele é a ponte entre o saber eclesiástico e o saber secular. E outra, ele é aquele cara que... Ele é o ministério, o braço, né, que vai ajudar a igreja a atualizar suas respostas. Vocês dividem aí como é que vocês vão fazer. Ainda bem que não sou eu que vou responder. Eu começo, então, com essa questão da cultura secular e da cultura bíblica. Eu acho, sim, que existe parâmetros diferenciados entre essas formas de compreensão da vida. Existe uma dinâmica dentro da cultura secular que talvez apresente com um grau de incompatibilidade com aquilo que melhor define a fé cristã. Mas há dimensões da cultura secular que estariam compatíveis, de alguma maneira, com o exercício da fé cristã e que nós não precisaríamos fazer um processo de uma ruptura radical dentro de uma visão de fé muito narcisista, voltada para nós mesmos. Então, esse assunto, quando se coloca a questão da cultura secular, eu acho que precisamos não só compreender o que é essa cultura secular, a diversidade que ela significa, que ela representa, e que parte dela nós podemos estar associados de alguma maneira enquanto indivíduos que vivem dentro de um contexto social e podem contribuir não só com a perspectiva da proclamação de uma fé que salva, mas também de uma cultura civilizatória para essa sociedade. E, por outro lado, eu também acho que o mestre, volta a essa figura que nós estamos aqui tratando, dentro da realidade da revelação bíblica, ele é alguém que precisa ter conhecimento dessa cultura secular, precisa estudar os rumos do pensamento que a sociedade tem viabilizado e tem concretizado para que a resposta dele seja uma resposta sensata e lúcida, até dentro de uma provocação que você faz, no sentido de responder perguntas que a cultura e que a sociedade está fazendo nesse tempo. Então, se ele não tiver uma percepção do que é, por exemplo, o marxismo cultural, se ele não tiver uma percepção do que é uma concepção de inteligência artificial... O mestre, então, não pode ficar represado só nos compêndios de teologia. É a opinião do senhor, é o que o senhor diria. Sim, porque existem duas vozes que precisam estar muito ativas dentro do universo da igreja. A voz que fala para a igreja e a voz que fala para aqueles que não estão na igreja. E mesmo essa voz daquele que fala para os que não estão na igreja pode também ser a ponte de como se fala para esses que não estão para a igreja, daqueles que estão acostumados só com a voz
dos que são da igreja e precisam aprofundar o sentido do dogma da fé. Então, eu acho, esclarecendo isso melhor, ao mesmo tempo que precisamos ter homens com a capacidade do aprofundamento, isso de alguma maneira também diz respeito ao ministério do mestre, aprofundamento de compreensão mais meticulosa do que a fé significa, representa, mas precisamos também ter homens e mulheres que sejam capazes desse olhar para fora e falar coisas que sejam plausíveis do que está acontecendo lá fora. Sim. E dar respostas àquilo que a sociedade está inquieta diante dos rumos da cultura, da política, da vivência social. Eu acho que esse é o ponto, mestre André. Eu vou começar da parte final que você disse, de perguntas que... Por que a igreja, né, responde perguntas que já estão fora do tempo? Eu acho que isso não é culpa da falta de mestres. Eu acho que isso é uma característica institucional. Eu tenho uma alegoria que eu brinco, que a igreja ela é como um zagueiro que coloca a mão no atacante para poder marcar o atacante. Ela nunca consegue antecipar o movimento, ela se move conforme ela deveria se antecipar? A sociedade se move. Você não tem como antecipar, só que assim, a igreja sempre está atrasada, porque ela nunca propõe as discussões. Ótimo, ela trabalha sempre respondendo. E eu acho que isso é uma coisa, um paradigma muito difícil de ser mudado. De maneira mais reativa do que ativa, né? O apego à tradição, então, é como se a igreja sempre quisesse ficar presa a um tempo histórico. Só que o tempo histórico, ele tem esse poder que ele vai te empurrando e você só percebe depois de 20, 30 anos que a igreja teve uma mudança. Sim. 50, 60 anos que a igreja teve uma mudança. Então, as gerações ficam fazendo perguntas das gerações passadas nessa geração. E enquanto essa geração não passa, essas perguntas permanecem. Ou seja, há perguntas que não são feitas mais porque já está muito lá atrás. E perguntas que estão sendo feitas hoje, daqui a 50 anos não serão feitas mais. Mas a igreja precisa de um tempo para que essas perguntas que não têm mais sentido hoje deixem de ser feitas, porque elas vão, infelizmente, continuar sendo feitas e, às vezes, as perguntas que deveriam ser feitas, elas não são feitas. E quando, às vezes, você quer propor, muitas das vezes, trazer novas discussões... Você é um polemista, né? Ou você não tem espaço, porque às vezes as pessoas estão interessadas ainda em certas coisas que eram questões importantes antigamente, que hoje não tem mais sentido nenhum. Sim. Isso pode acabar impedindo também a possibilidade de criar outros mestres, podemos dizer assim? Porque se a pessoa ficar presa a uma pergunta, né, que sempre foi feita, ela não se dá a responder outras que estão sendo feitas, então ela não vai se preparar para aquilo. Então parece que vai atrasando essa questão na instituição da nova criação de mestres, de pessoas interessadas nesse ensino. Eu não sei se isso tem uma relação de dificultar diretamente. É difícil, é uma pergunta difícil de ser respondida. Mas sempre foi assim. Se você pegar a história, o professor conhece, falando de história perto do professor Moisés, é sacrilégio. Mas assim, se você olhar, sempre foi assim. Se a gente pudesse, ficaria respondendo as perguntas sempre da nossa geração, daquilo que era importante há 20, 30 anos atrás. E a igreja sempre produziu mestres, lógico, né? Em alguns momentos mais, outros menos. Na verdade, deixa eu fazer um grande parênteses aqui. Na verdade, a teologia cristã foi produzida a partir da reação da igreja em relação ao momento histórico que ela estava vivendo, né? À medida que ela adora o imperador ou não, né? Vai para o serviço militar ou não, enfim, e outros problemas que foram surgindo à igreja. E aqui a gente entra numa questão muito interessante, né? Da importância do mestre, né? nessa relação da igreja com os dilemas do seu tempo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o evangelista André. Enquanto isso, o Miguel vai preparando aí a pergunta jovem já para a gente inserir aqui. Qual a importância da literatura na educação cristã? É fundamental. Porque a literatura ela abre a visão de mundo. Lógico, um mestre ele precisa conhecer as escrituras. Literatura, gênero literário ou literatura do âmbito do conhecimento geral que o senhor está falando, ou literatura... Toda a literatura. E aí Vidas secas e assim vai. Por exemplo, aí você diz, perguntas antigas, né? Então ainda há pessoas que têm aquela ideia de que
Você só tem que ler a Bíblia. Sim. O sola escritura não significa apenas a escritura. Regra de fé e prática, né? Fé e prática. Não significa apenas a escritura. Ou seja, eu não vou aprender sobre Platão lendo a Bíblia, nem sobre Aristóteles, Perfeito. nem sobre filosofia grega. Eu não vou encontrar isso na Bíblia. Eu vou encontrar na Bíblia aquilo que a Bíblia se propõe a falar. Então, é preciso ler poesia, é preciso ler as notícias do dia, é preciso ler de tudo, porque é isso que vai fazer a tua mente. Paulo só foi o teólogo que ele foi porque ele tinha um profundo conhecimento dos poetas, dos filósofos, da cultura do tempo dele. Isso é verdade. Esqueci quem foi que disse que o pregador deveria ter a Bíblia em uma de suas mãos e o jornal do dia na outra, né? Eu acho que foi Calbart, né? Um dos grandes teólogos protestantes do responsável por uma transformação no pensamento cristão, né? Sim, verdade. Eu acho que é um campo, inclusive hoje, de atuação do pensamento teológico que merece a nossa atenção no que diz respeito a essa discussão sobre o posicionamento da igreja em uma sociedade como a nossa. Uma sociedade marcada pelo secularismo, uma sociedade marcada, como eu falei, pelo multiculturalismo. E se a igreja quer ser uma voz profética e representativa de sentido em um espaço social como esse, ela precisa atentar para algumas regras de funcionamento desses espaços. Eu estou me referindo aqui ao corte teológico que hoje nós definimos como teologia pública. Essa é uma questão que eu tenho, que a gente inclusive... Ia desagualar. Vocês dois gostam disso, eu sei. Essa é uma questão que, inclusive, tenho conversado muito com alguns amigos professores de seminário, com alguns diretores também, da necessidade de se ter essa cadeira nos cursos de teologia pública, para discutir melhor essa questão do papel da teologia fora do espaço doméstico da fé. Diria que a teologia ela tem 3 públicos que ela vai, de alguma maneira, ter que lidar. O público interno da fé, e esse público precisará, sim, também do ministério do mestre, fazendo um aprofundamento, sentido da compreensão do texto bíblico. Ele poderá, inclusive, desfazer algumas ilusões interpretativas, alguns equívocos de interpretação, à medida que ele se torna um estudioso com bastante critério, dentro de um aprofundamento hermenêutico e exegético de compreensão das Escrituras, poderá elucidar bem alguns pontos, algumas questões, e levar a igreja a uma maturidade mais efetiva na compreensão da fé e na forma como ela deve ser vivenciada. Mas existem 2 outros públicos que a igreja precisa alcançar também, que é a sociedade, no sentido mais geral, a sociedade civil, e também o mundo da produção das ideias, seria o mundo da universidade, o mundo da cultura, o mundo do entretenimento. A igreja não pode ignorar essas dimensões que fazem parte da formação da consciência de um povo que constrói efetivamente um ethos civilizatório. Eu penso assim que o Kuyper tinha razão ao dizer, propor aquela ideia de que não há uma dimensão da vida e que Cristo não reivindique como sua. Que era o primeiro-ministro da Holanda, né? Que diga de primeiro-ministro da Holanda, né? Nós precisamos estender a presença do cristianismo em áreas diferenciadas desse mundo de igreja. E se a gente está, por exemplo, preocupado com o diálogo com a sociedade, é preciso compreender o tipo de sociedade que vivemos, e a igreja precisa se aproximar de temas como uma certa consciência política, de afirmação de um valor de cidadania, de uma discussão sobre tipo e formatação de experiência democrática, de relação de Estado com sociedade. Perfeito. Eu acho que cabe um espaço necessário para esse tipo de pensamento, sobretudo naqueles que vão ser os formadores de opinião, tendo passado pela experiência do seminário e vão ocupar o mundo da igreja, sendo essa ponte entre aquilo que o seminário propôs em termos de uma teorização sobre vários temas do mundo bíblico e da vida cultural em geral, e os membros que estão ali frequentando e domingo após domingo recebendo orientações bíblicas sobre a forma de viver. E se pensarmos no mundo da cultura e da universidade, por exemplo, o espaço da universidade tem que ser um espaço caracterizado por uma preocupação de afirmação do pensamento científico. E a discussão, por exemplo, sobre compatibilidade entre a herança judaico-cristã e ciência é uma discussão que está bem avançada. Evidentemente, ela não é muito popular, ou ela não alcança muito o público da igreja, mas há toda uma produção teórica nesse sentido bem estabelecida, bem fundamentada. A área da teologia pública, que é a área que eu estou me propondo agora a mencionar,
é uma área que tem hoje uma produção teórica bem consistente e já alcance de um amplo público para que se possa pensar melhor sobre isso. Caberia aos pastores, os líderes locais, ter uma sensibilidade diante da importância desse fato, e isso seria de fundamental importância, é de fundamental importância para o papel que a igreja vai desempenhar na vida social e na vida cultural. Você falava de literatura inicialmente, e a gente já tem até exemplos do exercício da literatura em si, como foi o caso de C.S. Lewis, e outros que fizeram um projeto literário que pudesse, de alguma forma, alcançar um público que não é de igreja, e eu acho que isso... Max Weber era cristão? Max Weber tinha uma formação cristã, protestante. Ele fez esse link, né? Seria um bom exemplo, né? Talvez também, né? De entender o seu tempo e... E assim, independente do fato de ter a identidade cristã ou não, a sociologia dele é uma sociologia fundamental para compreender as sociedades do tipo capitalista, né? Sim. Mas o que eu quero dizer, para colocar um ponto final nesse exercício aqui de raciocínio, nesse momento, é que precisamos de teologias do tipo da teologia pública para melhor dar conta dessa relação com cultura, com literatura, com política, com universidade, porque a nossa teologia é uma teologia ainda muito marcada, sobretudo do mundo evangélico conservador, por um pietismo, por um fundamentalismo muito truncado, por uma experiência muito narcisista de concepção de mundo. Olhamos o tempo todo para nós mesmos e não olhamos para fora do nosso espaço, e deveríamos olhar como condição, inclusive, de dialogar. Porque a ideia de que eu possa entrar em mundos diferentes do meu, sem a compreensão e a sensibilidade de colocar o diálogo como uma possibilidade, vai soar sempre como uma manifestação de arrogância e de falta de sensibilidade diante do outro e das suas colocações e formulações. Perfeito. Vamos lá, quadro Pergunta Jovem. Hermínio, me ajuda aí. Vai lá, Miguel. Antes de eu fazer duas perguntas que eu separei aqui para o pastor Moisés Martins e o pastor André Luiz, eu fiz uma conferência esses dias em conservatória, conferência bíblica para jovem, e eu falei sobre o tema o jovem e o ministério. Eu disse a eles que eu acredito muito que Deus tem um tempo separado para essa juventude brasileira, sabe? No ministério, na vocação, que Deus tem algo para derramar sobre a vida deles. Amém. Mas eu introduzi a minha fala, mestre André, dizendo a eles que tem muita disponibilidade, muita força de vontade, mas falta muita capacidade. Falta muita preparação. Para os jovens? Para o jovem que você está falando. Falta muita preparação. Falta muito essa disponibilidade de querer se preparar. E eu disse que o que antecede o ir é o ensinar, é o aprender. Entende? Então eu disse, olha, Deus realmente tem para vocês esse tempo. Eu tenho certeza disso, entende? Deus tem esse tempo para a juventude brasileira, mas precisa desse tempo de preparo, sabe? E essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora de representar os jovens é justamente para dizer mais uma vez para eles, para os que não estavam lá, né? Que Deus tem esse tempo, mas também Deus precisa... Foi uma das coisas que o André comentou no início, né? Essa questão de preparação. Deus precisa que eles estejam preparados. Eu achei duas perguntas muito legais aqui. Vou fazer para o pastor Moisés Martins. Achei muito interessante. A idade do jovem pode influenciar na sua maturidade ministerial? A idade dele, ou na visão do senhor, só essa questão do preparo da leitura, etc., já dá a ele uma maturidade ministerial? Não, eu entendo que as fases da vida têm as suas particularidades. Infância é infância, adolescência é adolescência, juventude é juventude, maturidade é maturidade, e por fim chega a terceira idade. Enfim, eu acho que essas fases da vida devem ser levadas em conta. Eu vejo, por exemplo, no mundo evangélico, uma coisa que não tenho muita adesão, não tenho muita simpatia, devo confessar. São jovens pregadores, jovens demais, sendo lançados assim à condição até de estrelas de um mundo de sucesso, com uma concepção de sucesso, inclusive, de uma sociedade consumista como a nossa. Há toda uma lógica aí por detrás disso que eu acho assim um pouco perversa e indevida.
fico olhando alguns desses jovens só para analisar um ângulo da questão e fico vendo o quanto, às vezes, carecem neles a presença de uma sistematização mais adequada dos princípios doutrinários bíblicos. E, às vezes, isso nem aparece porque atuam como se fossem assim, animadores de auditório e coisas dessa natureza, desse tipo. Eu acho isso, sem citar nomes, porque aí seria indevido e antiético, mas acho que isso traz um prejuízo muito grande para a igreja. Até mesmo a falta de uma cosmovisão construída, né? De entender a cosmovisão cristã, né? Isso influencia muito, né? E como eles vão lidar com os desafios que vai aparecer para eles, né? Deveríamos ter a preocupação de, mesmo internamente, ter uma formação intelectual para os nossos adolescentes e jovens dentro das igrejas locais. Perfeito. Com maior preocupação de uma formação de uma consciência cristã bem consistente, fazendo o quê? Promovendo encontros, trazendo palestrantes de fora. Muito bom. E fazendo uma estrutura temática que leve em consideração os fundamentos bíblicos, mas também os elementos da sociedade que nós estamos inseridos, os temas que a sociedade está discutindo. E um grupo na igreja assim, de homens e mulheres mais maduros estarem supervisionando esse processo e tendo assim, a oportunidade de, através da própria experiência que eles acumularam, de fazer a observação da hora certa em que esses jovens já estariam em condições de começar a dar alguns passos mais efetivos dentro de algumas dinâmicas ministeriais. Me parece isso, pastor André. Amém. Vou esperar vai fazer outra pergunta. Vou sim. Sim, pode falar, Miguel. Eu queria completar essa fala do senhor. Completar, não, na verdade, aproveitar essa fala do senhor. Eu pensei em Davi, sabe? Davi, ele muito jovem, foi ungido, mas teve um tempo, né? Para ele estar lá no trono, porque ele precisava ter esse preparo de vida, entende? Isso é muito interessante, muito importante. Agora, eu queria fazer para o senhor. O ministério seria somente um religioso, por exemplo? É possível ver o ministério como uma função secular? Eu vi muita gente falando sobre essa questão de ter essa questão política da igreja, etc., entre outras coisas. Poderia pensar também nisso? Se você trabalha a palavra ministério no seu sentido mais restrito, ele é um serviço que se presta à igreja e através da igreja. Então, vai estar ligado ao ministério pastoral, ao presbitério, ao ministério do mestre, ao diácono, ao evangelista, aquele que trabalha no ministério, ou seja, há diversos ministérios, né? Do socorro. Agora, se você trabalha a ideia de ministério como serviço, a ideia mais básica, que deve estar presente em qualquer ministério, mesmo aquele ministério de vocação, sim. Quem almeja o ministério não almeja cargo nem posição, é excelente obra almeja, então é serviço, é trabalho. Então, se você trabalha ministério nesse sentido de um serviço que se faz a Deus, Deus chama homens e mulheres para realizar diversas tarefas que não necessariamente estão ligadas ao exercício. Né? A Reforma Protestante trouxe essa ideia de que você pode glorificar Deus sendo um sapateiro, de que você pode glorificar Deus sendo um médico. Mandato cultural, resgate da identidade do mandato cultural cristão, né? Exatamente. Então, você no seu ambiente de trabalho, você como médico, como dentista, como que for, você pode estar servindo a Deus, dando um testemunho público da sua fé, ou trabalhando como pessoas trabalham com organizações, com ONGs, com trabalhos humanitários, de maneira que eu entendo que é possível ter um ministério fora da igreja nesse contexto, né? Que não está ali naquela lista de ministérios. Agora, isso tem que ser evidenciado por obras e pelo testemunho de que alguém de fora olha e diz: Deus levantou essa pessoa para fazer esse trabalho. Você tem essa característica, né? Vão dizer que ela tem essa característica. Sem a pessoa se auto-ungir, por exemplo, dizer assim: Deus mandou fazer isso. Correto. Tá. A gente está falando para muitos jovens aqui, e não só jovens, né? Pessoas também de uma idade mais avançada, que se interessam por essa temática do Ministério de Mestres, né? Pelo Ministério de Ensino. Uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta que vai sintetizar, vai apontar uma direção aqui muito legal para todo mundo que está acompanhando. Hoje, uma pessoa que está ouvindo esse podcast e ela diz assim: olha,
eu me sinto chamado, as pessoas dizem que eu sou chamado, eu sou chamada para esse ministério. Como construir isso? Como caminhar? Como evoluir? Como avançar dentro dessa proposta, né, desse chamado de Deus para essa pessoa de ministério de mestre? Quais são os passos? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Olha, você tem que fazer isso. Divide aí, o que vocês vão... Eu gostaria de dizer duas coisas aqui que eu acho importantes. A primeira é que eu acho que quem se propõe a ensinar deve também se dispor para aprender. Perfeito. Isso é uma coisa básica, fundamental, mas as coisas básicas e fundamentais são de uma importância crucial, né? É a partir delas que as coisas mais complexas se colocam. Então, nesse sentido, algumas coisas precisam ser feitas, sim. Essa pessoa precisa desenvolver o hábito da leitura, o hábito civilizado da leitura. Deve ter uma formação acadêmica, isso também é importante, porque é a oportunidade que tem de aprender com homens que se dedicaram a vida para um campo de conhecimento e em sala de aula serão capazes de transmitir um aprofundamento reflexivo sobre aquela questão que talvez outros homens não possam fazê-lo, ou pelo menos não possam fazê-lo no mesmo teor que esse fará, porque dedicou a sua vida a estudar um assunto. Eu digo aqueles homens se dedicam a uma área ou duas áreas, no máximo, específicas de conhecimento. Eu admiro muito isso e acho que isso é fundamental. Sempre digo para os meus alunos no seminário que se eles vão se apresentar em um seminário onde eu sou diretor, eu pergunto a ele quais são as disciplinas que ele quer lecionar, ele diz todas, eu digo muito obrigado. Pode fechar a porta e ir embora. No máximo, aí, uns 2 ou 3 assuntos. Os Estados Unidos tem muito isso, né? Especialista em... Quanto mais você se dedicar a 1 ou 2 ou 3 assuntos no máximo, isso é melhor para você mesmo, em termos de aprofundamento da sua compreensão e para aqueles que te ouvem. Esse é um ponto, então, que eu acho decisivo e fundamental. É preciso estar disposto a aprender para depois ensinar. E formação acadêmica. Formação acadêmica. Mas também um assunto que eu acho, um tema que eu acho importante ser considerado é o tema mesmo do chamado, né? Eu acredito firmemente numa soberania de ação do Espírito Santo no que diz respeito às atividades que se faz na vida em geral, inclusive no sentido que o mestre André acabou de dizer, até mesmo nas suas profissões seculares, as pessoas podem ter uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo que possa torná-las mais competentes naquilo que fazem e, assim, fazer com maior esmero, fazer com maior qualidade, trazendo uma qualidade maior de resultados. Eu acredito muito na ação do Espírito Santo em todas as dinâmicas da vida. O Espírito Santo atuando o tempo todo, em todo momento, seja para reflexão de assuntos mais espirituais, digamos assim, daqueles que estamos mais acostumados na igreja, mas seja também da dinâmica da vida social como um todo. Então eu acho que o elemento também de um chamado divino para esse exercício de ação que nós estamos definindo aqui como a figura do mestre, que aparece ali na carta de Paulo aos Efésios, num contexto muito específico, né? Pastores, mestres, apóstolos, profetas. Então é preciso entender que ali há alguma coisa de muito assim especificidade da parte de Deus, inclusive. Não se deve se envolver com coisas que não se tenha um chamado de Deus, né? Eu acho que o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus sobre aquilo que você faz no contexto do reino, é de suma importância. Obra divina, iniciativa divina, né? Tá. Vou fazer uma pergunta agora ao evangelista André Luiz. Quais os desafios de ensinar na igreja? Então, essa é uma pergunta muito abrangente. Você vai depender muito de cada igreja local. Sim. Por exemplo, determinados professores podem ter um desafio no relativo à estrutura. Ele pode ter uma estrutura muito precária. De mídia, né? De ambiente mesmo. De ambiente. Porque se você tem uma sala de aula mal iluminada, se você tem uma sala de aula onde o aluno, depois de 10 minutos, a cadeira dói aqui, dói ali, você vai ter dificuldade. E, às vezes, o professor enfrenta problemas que não está na sua alçada, não depende dele. Ele vai depender da igreja, liberar a verba e tal, para realizar. Então, quais os desafios? Uma estrutura que não é suficiente. Uma sala muito cheia, uma sala mal arejada, uma sala mal construída,
que muitas vezes é dificuldade e muitas das vezes é mesmo uma negligência que existe, né? A gente não pode ver isso. Uma segunda dificuldade é que muitas igrejas não têm um projeto de educação. A coisa é muito assim, isso acontece muito dentro da Assembleia de Deus. Você coloca a pessoa para fazer, mas você não diz a ela como fazer. Fulano é uma pessoa simpática, vai ser diácono. Mas você não senta e diz, diácono é isso. Essa é a preparação, né? Então, muita gente vai dar aula sem nunca alguém ter sentado para ele e dizer isso é educação, faça assim, não faça assim. E alguns professores não conseguem sair disso, eles não conseguem replicar o padrão. Caminhar por conta própria. A gente estava falando de diferença de igrejas, de modelos de igrejas antes aqui de entrar no ar, e isso é um fato. Por exemplo, quando você vai pegar a formação de um mestre na Assembleia de Deus, você quase sempre vai ver um indivíduo que se moveu em direção a alguma coisa. Ele não tem o suporte, ele não tem a estrutura. A igreja não pagou o seminário, não pagou a faculdade, ele teve que ralar, teve que fazer, enquanto em outras igrejas o camarada vai para o exterior. Sabe? E aí você quer que se tenha o mesmo desempenho. Então você tem essa dificuldade de estrutura, você tem essa de falta de projeto, então o professor é colocado lá e ele vai trabalhando, ele até tem a vocação, mas vai trabalhando no automático, então você tem essa dificuldade também. Você tem a dificuldade, muitas das vezes, é a mesma dificuldade, projeto, ou seja, você coloca uma revista lá porque você coloca. Você não pensa, essa é a melhor revista para a minha igreja? O melhor meio é eu ter uma revista igual o ano todo? Ou o melhor meio é eu, dependendo do trimestre, talvez trabalhar com outras revistas? Então, essa é a dificuldade, né? Muitas vezes a educação cristã ela é muito formatada, ela é muito no piloto automático. E aí o professor pega a revista e também vai no piloto automático. E chega um momento que o aluno está na EBD há 3 anos aprendendo praticamente repetição de coisa. Não há um frescor, não há... Então, essas são uma entre as muitas dificuldades que existem no setor. Então, a pessoa que está acompanhando a gente hoje, ela precisa pensar o ministério dela no ponto de vista da atividade do ministério dela individual, mas ela também precisa promover essa cultura dentro da igreja dela, né? De alguma forma, estimular, criar uma infraestrutura, trazer pessoas que têm que têm essa afinidade com ela, para que isso seja algo amplo, né? E não venha sabotar o ministério de mestre, né? O ministério de ensino na igreja. Seria isso? Eu vou dar um adendo aqui rapidinho. Claro. Antes de falar. Muitas das vezes, ela tem que ter essa sabedoria dentro da igreja local de colocar as demandas, né? Sim. Chegar e falar, eu preciso disso. Que também, muitas das vezes, o médico fica esperando. Não, o pastor olhar. Às vezes o pastor está olhando tanta coisa que ele não vai ver aquilo. Muito legal, realmente. Então, assim, a tarefa do professor, ele tem que entender que ele é o responsável por aquele espaço. Uma coisa é ele levar uma demanda que não é atendida por N motivos. E outra coisa é ele simplesmente esperar que outra pessoa veja a demanda. Se ele está vendo o problema, ele precisa... colocar. Eu preciso de uma melhor formação, eu quero participar de simpósios, muitas das vezes eu não tenho recurso, será que a igreja pode me ajudar? Ou seja, você ser ativo. Porque se você não for ativo, você vai ficar à mercê das circunstâncias. Por exemplo, você vai chegar na Assembleia de Deus, você vai ver igrejas que tem um superintendente de EBD, mas não tem trabalho nenhum de superintendência. O que ele vai fazer é pegar a lista de chamada da EBD, ver se é a lista, quanto é a oferta e fazer a escala de pregador. Isso não é o superintendente seria a pessoa, que pensaria o projeto de educação. Sim. É a pessoa que pensa Explora isso, por favor, pode explorar. É a pessoa que tem uma determinada autonomia para tomar determinadas decisões, é que vai... perceber que um professor está com dificuldade, precisa fazer uma reciclagem, é que vai perceber que um determinado professor precisa de mais de um auxílio, é que vai perceber que alguém tem uma vocação, ou seja, ele é o responsável por todo o projeto. E na nossa igreja, na Assembleia de Deus, funciona, na maioria das vezes, como uma burocracia. Então, não existe. Então, é isso. Perfeito. Quando eu penso nessa expressão, inclusive, escola bíblica dominical, eu penso assim, ela é bíblica até certo ponto, porque
as revistas estão girando em torno do universo temático das Escrituras. Ela é dominical porque ocorre aos domingos, mas ela precisa ser escola. Ela é bíblica, é dominical e às vezes não é escola, embora tenha o nome de escola bíblica dominical. E é preciso que seja uma escola mesmo. Então, para ser uma escola, eu quero assim exemplificar. A última igreja que pastoreei, nós tínhamos o cuidado de fazer com que as professoras do departamento infantil, todas elas fizessem a APEC. Elas tinham que aprender alguns fundamentos de uma teologia voltada para crianças. Pode falar sobre a APEC, se eu quiser. Sim, é uma associação que se dedica a preparar professores e professoras para o Ministério Infantil. Legal. Então, a questão de como se faz a aula, a formatação da aula, algumas noções da psicologia aplicada à situação da infância. Então, é uma instituição muito bem preparada, tem prestado um serviço bastante significativo, interdenominacional, mas com ênfase no mundo denominacional batista, ela tem essa origem, mas ela também não força nenhum tipo de identificação com o universo batista, ela se abre para as demais denominações, e ela faz um trabalho excelente de preparar durante alguns meses um jovem, uma jovem para o exercício do ministério infantil. Então, se nós vamos falar que é uma escola bíblica dominical, então o nome tem que corresponder a uma realidade do que diz, né? Tá bom, lá o dominical é simples, é só colocar os domingos. Bíblica, vamos ter sempre a preocupação de dar uma base bíblica de tudo aquilo que nós estamos comentando naquele espaço, naquele momento de reflexão e de educação cristã. Mas precisaríamos também ter uma concepção de escola, e aí eu destaco apenas 2 pontos aqui, pelo tempo que temos para estar conversando. O primeiro é que esse professor tenha preparo realmente, não é uma questão de escolha de um professor de escola bíblica dominical, porque tem 20 anos de crente. Não é questão de escolha de um professor de escola bíblica dominical, porque colocaram ele lá... Precisa ter conteúdo. Colocaram ele lá por colocar, por alguma outra razão, porque às vezes é um presbítero que não está localizado em nenhum tipo de atividade mais específica na igreja, então coloca ele para ensinar ali os adultos ou os jovens na escola bíblica dominical. Não, além da questão da vocação, é preciso o preparo. O André faz referência, inclusive, à reciclagem de professores. Eu diria que coisas que acontecem no mundo secular das escolas deveriam acontecer também em relação à escola dominical. Deveríamos ter uma reunião semestral de todos os professores para fazer uma avaliação. Deveríamos ter uma espécie de um conselho de classe, não para definir reprovação e aprovação, mas para discutir os rumos, as estratégias, ter contato com novas perspectivas de didáticas, ler alguns teóricos importantes da educação em geral, porque esses teóricos da educação não são teóricos apenas da educação secular. Eles podem também ser pensados no contexto do mundo eclesiástico, né? Eu até citaria aqui no final ia fazer 2 sugestões de livro, e uma delas é do Edgar Morin, que é um intelectual francês, um educador, que levanta algumas questões num livro muito interessante chamado Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, e um desses saberes é a ética, e quanto a ética é importante para o universo da fé cristã, né, em todos os sentidos. E quanto que a ética é importante para um professor que se coloca diante de alunos e ensina, porque o professor não está trabalhando apenas, o mestre não está trabalhando apenas uma questão de informação, mas também de formação. Então, os 2 elementos têm uma importância decisiva num processo educacional mais holístico, mais pleno. Ele fala e aquilo que os alunos veem nele, né? É preciso ter esse cuidado também com o aspecto da formação, né? Ensinar também para se posicionar diante da vida, e não apenas para acúmulo de conhecimento na mente. Então, eu acho que precisamos entender melhor a dinâmica de escola, e talvez um superintendente de escola bíblica dominical deveria ser alguém dentro da igreja, e nós temos hoje muitos quadros dentro da igreja que podem ser utilizados nesse sentido, quem sabe até mesmo um pedagogo, ou alguém que tenha um incentivo para isso, fazer um curso de pedagogia. Eu acho que isso pode ser muito útil. Eu sempre acho que a compatibilidade entre a herança bíblica e as ciências como um todo é sempre muito bem-vinda para o reino. Ela vai ajudar no papel que a igreja pode desempenhar na vida social. Perfeito. Hermínio, pergunta jovem, vamos lá? E acho que ele saiu aí. Miguel, pode ir. Vamos lá. Queria perguntar aqui para o evangelista André Luiz. Achei interessante. Já que a gente está falando dessa questão de ministério, do jovem, etc., uma pergunta aqui. Quais os maiores desafios para os jovens pregadores na atualidade?
Você falou de atualidade, né? Nesse tempo de agora. Eu acho que o maior desafio é de você escolher boas referências. Uau! Porque a referência, ela tá ligada aonde você quer chegar. Perfeito. Por exemplo, né? O pastor Moisés Martins mora ali perto da Unig. Se eu der como referência o shopping aqui em Campo Grande, ninguém vai chegar lá, não tem como chegar. Então, o que você, jovem pregador, quer do seu ministério? O que Deus falou contigo a respeito do seu ministério? Né? O meu ministério, Deus falou comigo sobre compromisso, sobre santidade, sobre excelência. Então, você precisa procurar referências que te guiem por aquele caminho, né? Que te façam chegar naquele alvo. Então, a primeira questão é essa. Porque falo como alguém que já foi jovem, hoje tem tantas vozes, tem tantos influencers, tem tanta gente falando, e muitas das vezes as medidas humanas, elas entram dentro da igreja, não é? Então a gente acaba tendendo a ouvir quem tem muito like, ou quem... Perfeito. Quem tem muita mídia no Instagram, ou quem tem isso, ou quem tem aquilo. É muito fácil ser seduzido por estas coisas, mas que no final, às vezes vão gerar uma frustração, porque na verdade você projeta que ministério é aquilo, que às vezes você não vai alcançar. Naquilo que o pastor Moisés comentou sobre o jovem. E você vai se perder na vocação, porque eu acredito que ministério é uma tarefa que Deus quer que você faça. Eu não sei de quem é a frase, mas assim, faça o que for possível, aonde você está, com aquilo que você tem. Então isso é ministério. Se você entender o que é ministério e você abraçar aquilo que Deus te deu, e a questão do tempo, né? Que o jovem, ele tem aquela coisa, ainda mais hoje que é um mundo tão acelerado, mas por exemplo, você quer ser mestre, eu vou te dar uma boa e uma má notícia. A boa é que é uma excelente vocação. A má notícia é que você vai precisar de, no mínimo, você correndo muitos 10 anos. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu não queria. Eu tô sendo assim, bem assim, eu não tô querendo desanimar, eu tô sendo bem assim. Bem realista. Porque é uma coisa que demanda tempo. Pastor Rafael acho que é Rafael Santos, né? Ele fala, eu já ouvi ele falar em 20 anos, né? Eu acho que o senhor cortou pela metade para não desanimar ninguém, né? Mas eu já... Eu queria aproveitar a fala do mestre André Luiz, porque ele fala de algo muito importante sobre você escolher bem as suas referências. Eu ouvi, pastor Moisés, uma fala, eu não me lembro agora quem disse, mas foi uma pessoa do meu convívio. Ela disse que o mais importante no ministério não é a intensidade, é a longevidade. Muito legal. Sim. Entende? Porque tem gente que é muito intenso, mas você vê que acaba muito rápido. Uhum. E aí entra o que o mestre falou, que o jovem fica focado nisso, porque o jovem já é muito intenso, né? Uhum. Então ele fica muito focado em quem está sendo muito intenso na rede social, no like, no compartilhamento. Mas eu acho que, na verdade, ele precisa olhar para quem está há um tempo já. É a questão da longevidade, a questão da estrutura. Um famoso pregador do século XX, ele, já no final da sua trajetória ministerial, perguntado sobre o que ele faria de diferente, ele deu uma resposta que muito sensata e muito lúcida. Não precisamos também ficar ao pé da letra do que ele disse, mas o espírito que ele diz é correto, indiscutível. Ele diz: eu teria pregado menos, estudado mais. Eu acho que essa questão é uma questão... Billy Graham? Eu acho que foi o Billy Graham mesmo. Essa é uma questão muito importante. Eu tenho lá em casa, na minha estante, uma coletânea de sermões de John Wesley, fundador do metodismo. Então eu recomendaria, ainda pegando um pouco a carona na pergunta que foi feita ao meu amigo, pastor André, de que um jovem que deseja o ministério de pregador ou mesmo de mestre, ele deve estudar. Estamos aqui falando de educação cristã, então essa palavra tem que estar constantemente voltando aqui à mesa. Muito deve bom, estudar. pastor. Perfeito. Então leia, por exemplo, os grandes pregadores, leia os grandes sermões. Quando você lê os sermões de Wesley, não é que você vai ter a mesma unção que ele teve, mas pelo menos vai aprender bem como estruturar um sermão, com início, meio e fim, e com sólidas bases bíblicas. Aquela velha tradição da escola britânica de um sermão muito bem explicado e detalhado, ponto por ponto.
o quanto que isso faz falta para formar, uma vez mais uso essa palavra, uma consciência cristã autêntica e uma consciência cristã segura e uma consciência cristã não confusa. É importante demais. Então, estude o máximo que puder. Perfeito. Miguel, quer falar alguma coisa? Então, eu só para realmente... eu acho que então essa é uma das maiores dificuldades do jovem nesse tempo, é a paciência, ele se preparar, entende? Porque ele precisa desse preparo, ele precisa dessa... Fazer uma ótima colocação. Assim. Ainda do que está falando rapidinho, não vou tomar muito tempo. Tanto para ser um grande pregador quanto para ser mestre, você tem que lidar com a parte solitária do ministério. Perfeito, cirúrgico. A parte do bastidor. Sim. Porque hoje, assim, é normal, a gente vive nessa cultura do mostrar, né? Só que você vai ler vários livros que ninguém vai ver você lendo. Você vai estudar e ninguém vai ver você lendo. Vai ser você, a cadeira, uma mesa, uma luz e você ali. Sem glória, sem aplauso, sem parabéns, sem você o cara. O pastor Moisés é um escritor também. Então você senta ali e você fica 6 meses, 1 ano escrevendo um projeto. Depois, às vezes, vai demorar, 6 meses, 1 ano para publicar. Ou seja, você trabalha num projeto 2 anos para aquele projeto ir na mão de alguém. Uhum. E durante aquilo, muitas das vezes, alguém vai dizer assim, mas cadê fulano? Fulano está sumido, e fulano está sem mídia, fulano está sem convite, fulano está sem isso, fulano está sem aquilo. Porque as pessoas não estão vendo o que você está produzindo. Então, você precisa ter essa paciência e entender que um ministério fundamentado é isso. Muita coisa que tem um alicerce oculto, porém profundo, árduo, vai trabalhoso. Chegar um momento que aí você vai ter a oportunidade, com o pastor Moisés vou fazer aqui o merchandising, vai estar com o livro dele lá na Bienal do Livro. Isso. Então, obrigado. Ele vai dar mais detalhes aqui. Vieram no carro junto, eles combinaram isso aí. A gente não combinou nada. Jogada ensaiada. Então, aquele momento ali é precedido de muitos outros momentos que ninguém viu. A mesma coisa é o pregador. Hoje você vê, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, né, que é um dos pregadores mais conhecidos, mas você vê o domínio que ele tem de história da igreja, de teologia. Então, foi muito tempo ali solitário. Sedimentando então não fica solitário, fica com a tua Bíblia, com os livros, e vai chegar um momento em que Deus vai. E sempre aparece, André, alguns livros, algumas obras, e falando aqui de educação também é falar de livros, que são muito interessantes. Há um livro, eu prefiro não citar o nome do autor, embora eu saiba perfeitamente quem é, dado ao fato de que o seu ministério é marcado por algumas controvérsias. Sim. Então, ele, no entanto, escreveu um livro muito interessante chamado A Lei dos Dois Altares, que é uma lógica exatamente desse tipo que você está mencionando. Para que você suba o altar público, você tem que ter um altar privado e se dedicar bastante tempo ali com Deus. Muito bom. Intimidade com Deus. Então, é bom dizer também para que essa nova geração entenda bem isso, que é preciso tempo de intimidade com Deus para a mínima possibilidade de sucesso de exercício ministerial. Não há sucesso de exercício ministerial sem intimidade com Deus. Ela é de suma importância. Todo o aspecto da erudição teológica, todo o aspecto dos debates intelectuais em torno são importantes, né? Sim, mas é preciso ter... John Wesley seria um exemplo disso, né? Ele tinha intelectualidade, conhecimento, depois ele teve a experiência do coração aquecido. É verdade, e era um ministério que foi exercido com muita unção, né? Exatamente. Os registros históricos dizem isso, então eu acho que isso também é muito importante. Muito legal. Eu acho que foi Martin Lloyd Jones, ele falou algo muito interessante, que para cada minuto, né, que você for falar, você precisa de pelo menos 1 hora de estudo, de leitura, né? Então, imagina então, só. Né? Eu estou lendo agora Pregação e Pregadores dele, né? Estou aprendendo muito. Um clássico, né? Eu vou propor algo aqui, a gente já está caminhando para a reta final, mas eu queria... É uma provocação. Diante também de um dilema, de uma dor minha, uma idiosincrasia minha, e eu acho que isso reflete na vida de outros. O mestre ama mais os livros do que as pessoas. O mestre compromete a sua socialização por conta dos livros. E aí eu encerro com na época do seminário, eu passava o dia todo lendo, e no final do dia eu falava para um amigo meu. Falava, poxa, fulano, eu tô me sentindo angustiado, tô me sentindo mal. Ele falou, não, é porque você tá muito cheio. E depois de tempo, passando uma crise, fui ao psicólogo, isso 20 anos depois.
e fui perceber que havia uma necessidade minha ali e tal, né? Então, por muito tempo, eu troquei as pessoas pelo livro. E é uma coisa que às vezes eu percebo, né, em outras pessoas que amam o conhecimento, o saber, esse hedonismo em volta do conhecimento. Como romper isso? É uma verdade o que eu disse? Não é uma verdade? Tá aí, tá levantada a bola, podem cortar. Eu acho que é uma verdade, se não para todos, e não de maneira muito radical. Mas o que acontece? Geralmente a pessoa que estuda, ela tende a ser introspectiva, ela tende a ter essa personalidade. Então, você já tem essa questão. Segundo, como eu disse, é um trabalho solitário, muitas das vezes, né? É aquele trabalho de você com livro, etc. Só que eu acho que, para isso não acontecer, é importante o teólogo... Porque o mestre, o teólogo, ele já tem essa noção de alguém numa biblioteca. Eu até digo, gente, recluso, eu não me converti, né, numa biblioteca. Eu não estava lendo um livro e, de repente, aceitei Jesus. Eu me converti na igreja. A gente precisa de ter chão de igreja. Perfeito, bom. Chão de igreja. Então, por exemplo, hoje, quando eu faço o meu trabalho, ter sempre congregado, ter tido experiência, ter sido porteiro da igreja, ter sido tesoureiro da igreja, ter sido isso, sido aquilo. Isso me colocou em contato com pessoas. Então, meu ministério foi gerado antes de ser mestre num trabalho que tinha contato com pessoas. E eu tenho uma consciência, ainda que algumas vezes eu possa até pecar nesse aspecto, de que o teólogo tem que sair da porta para fora. Ele tem que ser alguém que vá falar com o povo. Ele tem que ser alguém... E eu acho que a rede social ajuda um pouco isso. Ajuda um pouco... Eu vejo muitas pessoas chegando, eu tiro isso por mim, puxando o assunto, querendo me ouvir, ainda que o meu conhecimento seja tão pequeno, né? De alguma forma, o que você está lendo, qual livro, me ajuda nisso e tal. E eu percebo, né, uma característica minha esposa sempre fala isso, eu tô trabalhando para romper isso, né? De transmitir, as pessoas querem ouvir, né? Querem ouvir, e talvez tenha alguém ouvindo essa live aí, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, uma pessoa que... E a gente sair, né? Sentar e tá com as pessoas, né? Tá com as pessoas, né? Pastor, quer falar alguma coisa, pastor? Sim, essa questão que você propôs, a sua provocação... Mais uma, né? Eu queria, assim, apontar para 3 questões, não é? Se eu discordar, fica à vontade, tá? Não, apontar para 3 questões importantes. Tudo que substitui Deus é idolatria, né? Deus tem que ter a primazia. Certo. Então, acho sim que, mesmo no exercício de uma virtude, pode haver problemas. Nossa, que frase. C.S. Lewis deu uma ideia assim, quando ele fala sobre a questão de vícios que podem desencadear virtudes. E virtudes que podem desencadear vícios. Mas isso seria para um outro encontro, né? Então é evidente que as pessoas podem até transformar o seu ministério de mestre num princípio idolátrico. E pode descaracterizar a natureza que esse ministério deve ter aos olhos estabelecido pelo olhar de Deus, pela vontade de Deus. Por exemplo, uma coisa que fica muito perto, um exercício de pecaminosidade que fica muito perto do mestre, ele precisa vigiar, é a arrogância. Perfeito. E o sentimento de superioridade intelectual, ou às vezes até exagero brincando e falo que é o complexo de 4ª pessoa da Trindade. É o que os fariseus diziam, essa gente é maldita que não conhece a lei, né? Então, a arrogância deles, eu acho que você tem que olhar para os riscos realmente que a coisa pode ter, né? Sim. Mas eu queria também citar, num outro momento aqui, o Aristóteles com a ideia de que a virtude está no equilíbrio. Uau. Então, em todos os sentidos, você pode ter uma vida equilibrada, o tempo para o lazer, o tempo para o estudo, o tempo para o casamento, o tempo para os amigos, né? O tempo para o podcast aqui. Então, precisamos equilibrar a vivência, né? Agora, também diria uma coisa aqui, um terceiro ponto, que é óbvio que aquele que se propõe ao exercício ministerial de um mestre, ele precisa passar mais tempo com os livros do que os demais.
Isso é então, que ele inevitável, tenha uma né? esposa que seja compreensiva, ou que ela tenha um esposo que seja compreensivo, que ele tenha filhos que sejam compreensivos, que ele tenha pais que sejam compreensivos, porque ele vai precisar passar um tempo a mais com os livros do que os demais mortais. Perfeito. Então, de alguma maneira, a gente pode levantar algumas questões em torno disso que você falou, né? A gente anda no fio da navalha, na Acho verdade. que abriu a né? polêmica, né? Miguel, tem alguma pergunta aí? Já rapidinho pra gente Mais uma, né? finalizar. Tá bom. Pra gente fechar aqui. Já fiz tanto pro mestre André Luiz, né? Direcionar um aqui ao pastor Moisés Martins. Mas o povo quer continuar a ouvir o mestre André. O povo gosta dessas reflexões apuradas, sensatas e inteligentes. Na Eu nem verdade- dormi essa noite, gente, pensando que eu estaria com esses Vou dois. cortar essa parte e vou postar lá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vou fazer pros dois então, rapidamente. Isso, melhor. Na verdade, não é uma pergunta deles, mas é uma pergunta minha, baseada naquilo que a gente está falando. Porque o jovem, como é muito intenso, o jovem ele está bastante empolgado. Aí eu queria falar diretamente na questão da pregação do jovem. Por exemplo, a gente está incentivando aqui o jovem a leitura secular, a leitura da Bíblia, etc. Aquela descoberta das informações, etc. E às vezes existe essa questão de você analisar bastante a informação que você está lendo, estudá-la um pouco mais, mas às vezes causa essa empolgação no pregador ou na pessoa que quer passar a informação antes dele averiguar de fato sobre aquela informação. Eu queria saber dos senhores até onde pode ir essa questão da aplicação do ensino, da pregação de um jovem. Bom, Ou que tipo de cuidado ele precisa tomar diante disso o tudo? que acontece muito é o uso de fontes que muitas das vezes são heterodoxas ou heréticas no intuito de falar algo que ninguém nunca falou. Perfeito. PNL, Era vou usar isso que eu estava aqui tentando dizer. Eu vou usar isso aqui da PNL aqui, da É isso que eu Programação tava tentando. Neurolinguística, vou tocar todo mundo. Essa é uma tentação muito natural de quem está começando, de querer se destacar a partir de revelar o que ninguém nunca revelou. A nossa tarefa não é dizer o que ninguém nunca disse. Na verdade, como Paulo diz, não vos canso de repetir as mesmas coisas. Né? A gente atualiza a mensagem, mas a mensagem é sempre a mesma. Então, muitas das vezes, o jovem pregador, ele escuta alguém falar, e porque deu certo, porque muitas das vezes quem está ouvindo não tem um critério, e aí a coisa aconteceu, ele vai repetir. Mas hoje com a rede social, quer dizer, dá certo num lugar, mas em compensação aquele vídeo vai para outros lugares, diz o que é isso, que história é essa? Então, faça um filtro. Você tem uma fonte sobre aquilo? Quem é essa fonte? Quem corrobora com esse pensamento? Perfeito, sim. Não é porque é um rabino, mas muitas vezes é alguém que é completamente heterodoxo, é alguém que o judaísmo mesmo coloca de lado. Qual o paralelo que isso tem na escritura? Tem algum fundamento? É uma informação completamente à parte do texto? Dá para colocar? Ou seja, tente ser simples. Perfeito. Começa do básico. Faça o básico. Entenda o texto, explique o texto, pregue o texto. Simplicidade e profundidade não são antagônicos, né? Não, ao contrário. Na verdade, quanto mais profundo é alguém, mais simples ele é. Exatamente. Então, se eu tenho, se há uma dificuldade de se comunicar de maneira simples, talvez possa ser para esconder a superficialidade. Aí eu começo a usar uma linguagem, falo, não falo nada. Como tem esse modelo de pregador também. Ele fala bonito, mas não há fala, não há conteúdo naquela fala. Professor também tem assim. Também. Que fala, que você analisa o discurso dele no seu vocabulário, é muito bom, mas quando você vai ver realmente o que ele falou, você vai tirar muita pouca coisa ali que realmente é conteúdo. Então, eu acho que é isso, e o jovem entender que, na verdade, você vai descobrir seu ministério com o tempo. Você não sabe... Eu costumo dizer que eu fui começar a entender o que era pregar depois de 5 anos que eu estava pregando. Eu fui olhar para trás e dizer assim, quando eu comecei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você vai fazendo, você vai... Então, na verdade, você ainda vai descobrir, você vai caminhando, logicamente, mas você vai descobrindo o seu ministério com o tempo. Quando eu comecei a pregar, por exemplo, eu não imaginei que eu estaria aqui fazendo isso agora. Então a gente tem dois caminhos, né, o pastor Moisés. Averiguar a fonte e ser simples. Sim. E quando o pastor André falava da simplicidade, o evangelista Júlio corroborou com essa ideia, ratificou essa ideia, eu pensei em Jesus, né? Simples
e tão profundo, né? Exatamente. E eu me lembrei também de uma ocasião que eu dava aula para aluno de ensino médio, 3º ano, uma aula de filosofia. Se eu não me engano, uma introdução ao pensamento de Wittgenstein, filósofo da linguagem, né? E é um filósofo um pouco complexo. E eu ali explicava os fundamentos do Wittgenstein, do pensamento dele. E aí um aluno levantou um dedo naquele dia e falou assim: professor, finalmente eu entendi o que é filosofia. Filosofia é o seguinte, é falar difícil quando pode falar fácil. Eu falei, é por aí, é um pouco por aí. Eu acho sim que a simplicidade deve ser buscada e também sempre a submissão ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a grande fonte para tudo. E quanto mais submisso a ele eu for para escrever livros, para amar a minha mulher, para olhar a vida, para viver meus momentos de lazer, para fazer uma oração sentado no sofá da minha casa, qualquer coisa, eu creio. Nesse sentido, o meu pentecostalismo é exacerbado. Eu creio que o Espírito Santo deve estar conduzindo todos os pensamentos e sentimentos e interagindo conosco o tempo todo. Pelo menos eu convido sempre para isso, e tem dado certo. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando agora na reta final, nós vamos ter aqui as considerações finais. Muito bom, pastor Moisés, obrigado, tá? Conteúdo riquíssimo, eu sei que foi um tempo curto, mas a gente vai preparar aí outros momentos para a gente explorar mais coisas e mais fundo aí nessa lavra aí, tá bom? Evangelista André, muito obrigado, tá? Desde aquele dia que eu persegui o senhor para até marcar um almoço. Ele pagou o almoço? Pagou. Deixa eu pagar não, deixa eu pagar. A inquietação do meu espírito e muito bom estar com o senhor. Miguelzinho, obrigado. Meu amigo, tá? Então, fica à vontade, começando pelo Miguel. Miguel, fala do seu livro, você esqueceu. O Evangelista André e o pastor Moisés finalizando aí, tá bom? Falando do meu livro, 2 coisinhas. Eu tive a oportunidade de escrever, estou aqui diante de 2 grandes escritores, escrever um livro, O que antecede a traição, quais são os passos, os pensamentos, as emoções de um traidor antes do ato. Então, é um livro bastante interessante, com conteúdo bem interessante. E está disponível nas minhas redes sociais, também na editora, Letras e Versos. E eu finalizo a minha participação agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui perante o pastor Moisés, mestre André Luiz, evangelista Júlio. E como eu sou jovem, estou representando a juventude, deixar uma palavra para a juventude brasileira. Tenho orado por vocês, tenho clamado pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, Amém. Para que Deus vos desperte para esse tempo de avivamento, de ensino, de dedicação à obra de Deus, pois sei que esse mundo tem sido cruel em laçar a juventude. Mas eu orei a Deus e disse a Deus que estou disposto a contribuir com o reino dele, que é trazer essa juventude para perto sempre, e Deus vai dar essa nação para a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe a juventude brasileira. Muito bom, meu amigo. Evangelista André. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, agradecer ao professor Júlio, prazer rever o Miguel, muito bom estar com o professor Moisés Martins. Tem um comentário aqui na minha live dizendo assim: pastor Moisés Martins, quero lhe trazer aqui em Santarém, Pará. Ô, Ivanilson, eu dei o recado aqui, hein? Tem mais, agora vai orando aí. Então, eu quero finalizar dizendo 2 coisas. Primeiro, parabenizar a proposta do EPAMI, dizer para você que está aqui na minha live, que está aí na live do Júlio, que está pelo canal do EPAMI, faça a sua inscrição, participe do evento. O caráter, a proposta é extraordinária. Então, para você que é jovem e quer ser professor, que quer ser pregador, vai ter uma pregadora no evento. Exatamente. Você que é pastor, que quer entender mais desse mundo, envie seus professores. Ou seja, ajude a gente a espalhar essa mensagem, porque realmente é um evento que tem uma proposta inédita, eu diria, nesse sentido. Nunca vi nada parecido com isso. E dizer que a educação cristã na igreja pentecostal, que é para a maioria a gente está falando aqui, ela tem tido um avanço, não é? Certamente. Falando de jovens, os jovens começaram a ser seduzidos por uma outra vertente teológica, por falta de referenciais, por falta de teólogos pentecostais escrevendo, por falta de teólogos pentecostais se colocando, e agora isso tem mudado, e aí que a igreja brasileira se desperte para a importância do ensino,
para dentro da igreja, para fora da igreja. E eu acho que esse é o caminho, né? Que o Senhor Jesus abençoe a igreja e abençoe aqueles que trabalham na obra do Senhor. É só isso. Pastor Moisés, obrigado, tá, Evangelista André? Pastor Moisés, fica à vontade. Eu quero agradecer também a oportunidade de ter estado aqui. Foi uma experiência muito gratificante. E quero recomendar a você que siga o Conselho Paulino de examinar todas as coisas que você ouviu e reter o que é bom. Acho que tem muita coisa boa para você, meu amigo, minha amiga que nos acompanhou, reter aí na sua imaginação e no seu coração também. Eu quero agradecer ao evangelista Júlio pela oportunidade concedida e já louvo a Deus pela nossa amizade. Já tem gerado frutos, pastor, e outros frutos virão. Eu quero aproveitar e fazer uma propaganda aqui rápida, tá bom? No dia 9 de setembro, às 2h30 da tarde, eu estarei no estande lá da editora UP Books, lançando o meu novo livro, meu novo ensaio chamado Paradigmas da Igreja Cristã Ocidental. Eu divido o Paradigmas da Teologia Cristã Ocidental. Eu divido esses paradigmas em 3 e faço uma exposição ali no livro que eu acho que seria interessante. Então, convido vocês a estarem lá, me prestigiar, a gente bater uma foto, ter um abraço e quem sabe você adquirir a obra, levar e assim melhorar aí seu potencial de educação cristã. Muito obrigado. Bom, muito bom. Gente, finalizando aqui, é só dizer o seguinte, essa live é uma live de preparação para o nosso encontro, o Encontro EPAMI, Encontro de Pastores, Mestres e Vocacionados. O nosso encontro vai acontecer no dia 23 de setembro. E aí nas redes sociais você vai ter todas as informações para você poder se inscrever. Vai estar com a gente lá o pastor Moisés Martins, a missionária Esther Freitas e o pastor Osiel Nascimento, cada um trabalhando um viés, né, uma característica dessa questão da educação cristã, tá? Deus abençoe a todos. E agora a gente vai falar do nosso parceiro aqui, nosso patrocinador. Cadê Hermínio, nosso patrocinador? Coloca lá na tela lá. Quaresma Flores. Vai passar na tela aí. Você que é de Queimados e gosta de plantas, eu não sei você, mas a minha esposa, eu também gosto, né? Não posso negar isso. Estou sempre lá no Quaresma Flores, fica no centro de Queimados. Ali você vai encontrar flores, plantas, orquídeas, bromélias, lírios. Esse horto ele fica localizado no centro de Queimados. Você chegando ali, você vai procurar pelo Felipe. Ele também aceita encomendas de vários produtos, né, decorativos dessa parte de hortos, né? E você vai ser muito bem atendido e com ótimos preços, tá? Um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Quem orou para começar? Fui eu. Então, pastor Moisés pode orar. Pastor Edmilson, Deus abençoe o senhor, tá? Um grande amigo. Pode orar, pastor Moisés. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão especial em nossas vidas. Esperamos de coração ter sido instrumentos úteis em tuas mãos para edificar a vida dos nossos participantes aqui, os jovens que estiveram conosco, todos os irmãos e irmãs. Continua a abençoar a nossa jornada ministerial para que nós possamos, assim, alcançar pessoas no sentido de que elas venham ter cada vez mais solidez na experiência pessoal de sua fé e também na transmissão do sentido dessa fé para os espaços sociais onde essas pessoas se inserem. Nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo, que possamos fazer isso de forma mais séria possível e em submissão à tua voz e à tua vontade. Fica conosco, que nos abençoe agora e nesse restante de noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hermínio, muito obrigado, tá? Muito legal, meu amigo. Um abraço a todos.